Hello! Chegamos para fazer o vídeo sobre o capítulo 3 do livro de Neemias, na nossa reflexão aqui do Projeto Balaia. Para quem não me conhece, eu sou a Laiane Araújo, sou a autora do Projeto Balaia, e é um projeto que estamos em construção, iniciando com os vídeos reflexivos, mas que depois vem com outros vídeos falando sobre racismo, sobre a importância da igreja, das pessoas que se consideram cristãs e que leem a Bíblia falar sobre esse tema no viés político e também educacional, tá bom? O vídeo de hoje é uma continuação dos demais vídeos e estamos no capítulo 3 de Neemias, que eu acho que você está acompanhando e está lendo, tá bom? E o capítulo 3 de Neemias, ele fala basicamente daqueles que trabalharam na construção de muros. Lembra que no capítulo anterior teve 6 pessoas que zombaram de Neemias, que falaram que não participariam daquela história, daquela construção? Pois é, e aqui no capítulo 6 vem um cumprimento aí daquela palavra de Neemias com autoridade. Vem o nome das pessoas que participaram da construção do muro. São pessoas que vieram de profissões e ofícios diferentes, homens, mulheres, jovens, sacerdotes, levitas, pessoas que foram levantadas para ajudar Neemias na reconstrução de muros. E aqueles que zombaram, aqueles que levantaram palavras negativas contra essa reconstrução, não são citados aqui no capítulo 3, né? Que foi que eu falei para vocês, a importância de você repreender pessoas que vêm com palavras negativas, que vêm com palavras que amaldiçoam o seu projeto, da construção daquele projeto. Falamos que você também tem autoridade para repreender isso. Porque se você colocou aquilo diante do altar do Senhor, você se preparou, você estruturou e você sabe que Deus está contigo, não tem por que você aceitar palavras de derrota na construção do seu muro. E aqui no capítulo 3, ele vem aqui citando os nomes das pessoas que participaram dessa construção. Aqui vem a primeira lição, né? Que a gente carrega do vídeo anterior. A importância de você reconhecer aquelas pessoas que trabalharam com você na construção do seu projeto, do seu sonho. E aqui no capítulo 3 tem um versículo que eu vou ler para vocês, que eu acho que vai ser o tema base desse vídeo aqui, que é sobre pessoas que se sentem grandes demais para começar, tá bom? Na construção. O capítulo 3, versículo 5 fala: E ao seu lado repararam os tecoitas. Porém, os seus nobres não submeteram ao serviço de seu senhor. Olha que interessante. Esse versículo 5, ele chama minha atenção para uma coisa que eu já vinha refletindo. Vou colocar minha Bíblia aqui, tá bom? Refletindo há algum tempo, que é sobre aquelas pessoas que se acham nobres demais para começar a construção de algo. Você já conheceu alguém que tem uma graduação excelente, que tem uma ótima oratória, que é uma pessoa que tem um conhecimento extraordinário e que pensa em um projeto que vai realmente revolucionar, mas ela não começa porque ela acha que se pegar um celular ou gravar um vídeo como eu estou fazendo aqui, é se expor demais. Ela às vezes está precisando de um trabalho, está precisando de uma porta aberta, mas ela acha que é grande demais para começar pequeno. Você já conheceu pessoas assim? Eu já conheci, né? Pessoas que têm realmente uma bagagem educacional, uma bagagem criativa, uma autenticidade, um entusiasmo para fazer algo, mana, e não faz porque ela olha para ela e fala: não, eu vou começar assim, pequeno, é melhor não, eu vou esperar uma oportunidade do meu tamanho para começar algo. Olha, nós nunca somos grandes demais ou pequenos demais para começar algo. Sempre podemos aprender. Sempre existe algo que você pode aprender e que você pode ensinar. E quando você está nessa construção desse projeto, você não pode se achar grande demais para iniciar pequeno. Eu vou começar um Instagram do nada. Vou começar uma rede social e ninguém vai curtir meus vídeos, ninguém vai interagir. Faça, comece pequeno. Todas as pessoas que hoje têm resultado e que são vistas como pessoas bem-sucedidas, em algum momento elas começaram do pequeno.
Eu gosto muito do exemplo do Whindersson Nunes, porque é do Piauí. E a minha cidade é Caxias do Maranhão, é do lado de Teresina, que é a cidade do Whindersson. Você deve conhecer também. Ele é um humorista que eu tenho um carinho muito grande. E ele começou em um quarto. Dançava, ele fazia as brincadeiras assim, e até o chão. Eu não vou fazer as danças do Whindersson, tá? Só para você depois você pode pesquisar. E ele começou pequeno. Hoje o Whindersson ele é uma referência no humor no Brasil. Ele é uma referência de personalidade. E para mim é um exemplo, é uma inspiração. Ele começou pequeno, ele começou com aquilo que tinha. Já pensou se ele pensasse, eu não vou começar a gravar meus vídeos, ninguém vai achar o engraçado, ninguém vai se entusiasmar com o meu vídeo, eu vou ficar falando sozinho. Ele não chegaria onde chegou, né? onde está hoje. Então, não tenha vergonha de, às vezes, você ter que descer um pouco daquele patamar que você colocou para você. Eu, por exemplo, sou advogada. Eu sou formada em liderança feminina negra pelo Instituto Identidades do Brasil, que é a referência aí, que tem um prêmio sim da igualdade racial. Também tenho formação em gestão de projetos. Acabei de ser aprovada em uma especialização na Fundação Dom Cabral, que é uma das maiores aqui de São Paulo. Mas isso não me impede de pegar uma câmera e vir falar para vocês do quanto é importante você colocar Deus nos seus projetos, na sua gestão. Porque eu já comecei pequena. Comecei lá em Caxias do Maranhão, fazendo vídeos, quando eu advogava mais, né? Sobre advogado, porque eu não tinha escritório. Enfim, depois eu conto para vocês essa história. Mas, basicamente, resumindo, eu vim de uma família de mãe doméstica e pai vendedor ambulante. Eu vendi espetinho na rua, eu vendi material de construção, eu fui empregada doméstica, eu sofri assédio enquanto eu era empregada doméstica, sofri assédio quando eu era aluna de direito, sofri assédio quando me formei. Então, gente, se a gente for olhar para as circunstâncias e se achar pequeno demais, que é o próximo ponto, ou grande demais para começar algo, a gente nunca vai sair do lugar. Então, aqueles que pensam que são grandes, como são os nobres aqui do livro de Neemias, capítulo 6, eles nunca vão construir algo, eles nunca vão participar de algo grande, porque eles são grandes demais para servir. E anota isso, o seu trabalho, o seu projeto, ele vai servir outras pessoas. E você nunca vai ter sucesso nesse projeto, e não é jogando praga não, tá? É um fato. Pessoas que realmente geram valores, elas servem outras pessoas. Eu estou aqui servindo você, mulher negra. Estou aqui para te inspirar, para falar de Deus, para falar de projetos, para falar de racismo. Eu estou servindo algo para vocês. Não estou aqui falando só de mim. Estou falando da palavra que mudou a minha história, que mudou a minha vida para você. É algo que eu estou servindo. Então, o seu projeto, o seu trabalho, o seu sonho tem que servir algo para as pessoas. E se você pensar que é grande demais para servir outras pessoas, sinto muito, talvez esse ato de servir, que é tão grandioso, que é tão gracioso, vai te impedir aí, você não ter essa capacidade de servir outras pessoas, vai te impedir de alcançar os altos patamares. Porque você começa servindo algo primeiro, para depois ter um retorno. E o retorno é natural. Não é porque você vai servir com interesse, eu vou começar a fazer as coisas assim para receber. Não, se você está dando, em algum momento isso vai voltar, porque tudo que você planta, você colhe, é a lei da semeadura, tá? Então plante coisas boas e não fique se achando muito grande para começar esse projeto. Tem uma formação, por exemplo, é formado em Direito, está sem advogar, está sem ter clientes, quer continuar advogando? Pega o seu celular, grava vídeo, joga no Instagram, joga no Facebook, se mexa pelo seu projeto, se mexa pelo seu sonho. Não, Balaia, eu sou manicure. Faça a unha de uma amiga, faça sua unha, poste no seu Instagram, sirva as pessoas. Não tenha medo de começar pequeno, por se achar grande. Mas o outro lado que eu vejo desse versículo 5 é aqueles que se acham pequenos para servir. Porque tem aqueles que se acham grandes demais para servir algo para as pessoas, para servir algo nos seus projetos, e existe aqueles que se sentem pequenos demais para servir. Ora, eu penso assim, se você já é pequeno mesmo, então sirva, porque tá aí, né? O grande tem a desculpa que é grande. E você que é pequeno, que não tem meios, que não tem
como servir algo para as pessoas, como realizar algo sem vender a alma, né? Comece servindo, não tenha vergonha de se expor, não tenha vergonha de pedir ajuda, de servir algo para as pessoas com o seu trabalho. Porque se você já é pequeno mesmo, eu penso assim, o grande tem o orgulho para perder. E você, que não tem nada, vai perder o quê? Não tem nada a perder, né? Tem até um filme, eu acho, que se chama Nada a Perder. Você literalmente não tem nada a perder. Se não deu certo, passou vergonha, experiência. Né? Gente, se você não tiver coragem de passar vergonha na vida, você não vai viver. Você vai assistir as pessoas vivendo. Né? Então, você não é pequeno demais para começar e você não tem nada a perder por começar. Literalmente, nada a perder, porque você já não tem nada mesmo. Estou aqui para te apoiar, viu? É um apoio diferente, mas é um apoio, tá? E aqui, no capítulo 6 de Neemias, outro ponto, né, é que são várias pessoas com vários ofícios, com várias profissões que chegam para somar nessa reconstrução. O que nós aprendemos aqui? No seu projeto, no seu sonho, minha linda, muitas vezes a ajuda vai vir daqueles que não têm a formação ou intelectual que você acha que precisa, ou o money, o dinheiro que vai ter, que você acha que precisa. Às vezes, quando a gente começa, a gente pensa que tem que se juntar aquelas pessoas que são bem-sucedidas para dar certo. É o chamado network. Eu odeio essa palavra, eu odeio isso. Porque você praticamente chega no lugar e tem que fingir que gosta das pessoas ou se forçar a ter uma comunicação com aquelas pessoas para que elas lembrem de você no futuro, para uma vaga de emprego, para uma oportunidade. E, gente, eu vou falar como alguém que frequenta esses espaços de pessoas que fazem network. Muitas pessoas vão lá, estão desempregadas, estão precisando de alguma coisa e vão com a intenção de se juntar a alguém que vai ajudar ela na carreira. Mas só que essas pessoas, muitas das pessoas que já são bem-sucedidas, elas não querem ajudar outras pessoas que estão começando do zero. E essa é a verdade, né? E acaba que você vende a sua autenticidade, vende a sua integridade, o seu money, o seu tempo para estar perto de alguém que já deu bem, já deu certo, mas que talvez não está afim de te ajudar. Só está ali, ela vê você, sabe o que você precisa, né? E vai te usar até dizer chega, mas não vai te ajudar para aquele projeto. Pessoas, não é todo mundo, tá? Mas algumas pessoas que estão lá, já estão lá em cima, elas não vão estar abertas para abrir espaço para outras pessoas crescerem, tá bom? E isso é um choque de realidade que eu vou te contar aqui para quando você chegar lá, quando você for fazer seu network, você saber que você vai para trocar com pessoas, interagir com pessoas, mas nem sempre essas pessoas elas vão realmente te galgar. É mais fácil você conseguir apoio daquelas pessoas que não tem nada a ver com o seu ramo, que não tem nada a ver com a sua profissão, com o seu ofício. Apoios que são muito mais valiosos, na minha opinião, tá? Uma indicação é importante? Nossa, muito bom. Desde que essa pessoa te indique, não querendo que você venda sua alma por causa dessa indicação, né? Porque você está vendendo um projeto, um sonho que é seu, que surgiu no seu coração, foi você que construiu. Você não tem que negociar o seu projeto, essa parceria com outras pessoas. E a gente até vai falar disso depois, da importância de você escolher bem os seus parceiros ao longo do caminho. Não é assim, porque você está precisando que você vai colocar todo mundo no seu barco. É melhor sozinha do que mal acompanhada. Já falamos da história de Jonas, certo? Se você não viu o vídeo, acompanhe lá. Então, aqui, no capítulo 3, vários ofícios, várias profissões, homens e mulheres se juntaram para ajudar na reconstrução de muros. Mas os nobres não. Os nobres não, aqueles que já estavam no poder não tinham interesse nessa reconstrução. Então, ajuda, mana, às vezes ela vai vir daquela tia que vende um bolo. E eu até me emociono nisso, porque realmente, no meu caso, a ajuda veio de uma tia que fez um bolo para mim. Uma tia que eu conheci aqui em São Paulo. Um tempo que eu estava muito triste, muito assim para baixo. E ela olhou para mim e falou, olha, eu vou te dar um bolo de chocolate, que eu gosto, eu amo bolo de chocolate. E eu digo, por quê? Não sei, você tá tão tristezinha. Eu sinto de Deus de dar esse bolo. E eu sou assim, eu não sou muito de receber comida, tá?
tá? Não sou de receber comida, mas eu conheço essa senhora, conheço a família dela, sei que ela é uma pessoa de Deus, porque você não pode sair comendo tudo que te dão, tá bom? Só uma dica. Mas como ela é uma pessoa de Deus, ela me deu aquele bolo naquele momento e eu estava precisando daquele bolo. Gente, eu não tinha o que comer. Então, assim, eu falei para Deus, Pai, eu tô com fome. Aí eu fui para a igreja e ela me ofereceu esse bolo, levou o bolo de chocolate. E eu passei a semana comendo esse bolo e trabalhando com esse bolo, só a fiapinha assim, comendo o bolo e agradecendo a Deus. E a ajuda veio de onde eu menos esperava. Já outras pessoas que eu conheço, que são bem-sucedidas, que são nobres, talvez nem lembrem da Alai, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Só que o que Neemias nos ensina? Quando você está na construção do seu projeto, a ajuda vai vir daqueles que você menos espera. Não menospreze as pessoas por causa da sua formação, por causa da sua família, por causa da sua história. De repente aquela pessoa ela não tem um status quo para te oferecer. De repente ela não é uma pessoa influente no teu meio. De repente ela não é alguém que vai te indicar para um trabalho incrível. Mas ela é alguém que quando você mais precisar vai ficar de joelho e orar por você. E oração, eu já falei, abre portas. De repente, essa pessoa, ela não tem uma leitura, não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe ler a vida. E ela vê coisas no mundo espiritual que você não vê e te alerta. E te salva de situações que você sozinha não conseguiria enfrentar. Então, não menospreze alguém por causa do fato de ela não ter algo financeiro ou status para te oferecer, porque isso é burrice. Se você está na construção de algo grande, de um projeto que vai impactar vidas, que vai mudar a tua história, a história da tua família, toda ajuda é bem-vinda. E às vezes ela vem de quem você menos espera. Detalhe, ela vem de quem você menos espera, literalmente. Porque aqueles de quem você espera, normalmente eles têm uma facilidade de quebrar a tua expectativa. Porque isso faz parte também. Quebrar expectativas no homem. A Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Jeremias, isso é bastante claro. Salmista também fala isso. Bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor e não no homem. Então pare de colocar a sua expectativa em pessoas. Pare de colocar as suas expectativas em homens. Coloque a tua expectativa em Deus, no teu projeto. E saiba que Deus pode levantar pessoas que não tem nada a ver com a tua formação, que não tem nada a ver com o teu ideal, mas que naquele momento elas vão se juntar para você, vão se juntar ao seu lado e vão se fazer um com você para a construção do seu muro, para a construção do seu projeto. E os nobres, eles vão ficar apenas reclamando e olhando de longe. E quando você chegar lá, na reconstrução, eles vão falar, foi sorte. Mas você sabe que não foi sorte, foi Deus. Essa é a reflexão do capítulo 3 de Neemias. E fica aqui no canal que vai ter mais vídeos. Forte abraço. Tchau.